Pessoas, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um tema que tem sido bastante recorrente em relação a dúvidas dos participantes das formações, sejam elas de hipnose, de programação neurolinguística, enfim, qualquer abordagem assim. Muitas dúvidas surgem, né? Muitos equívocos também surgem nesse meio, porque é um meio onde não tem nenhum tipo de regulamentação, né? Formações de PNL, de hipnose, de constelação, ou qualquer outra formação nessa área não tem uma regulamentação. Então, qualquer pessoa pode iniciar, ministrar um curso, criar uma metodologia, criar uma abordagem e sair ministrando cursos, né? E a gente acaba, muitas vezes, se perdendo nesse meio, porque muita desinformação surge. Muita desinformação. E para quem está chegando agora nesse universo do desenvolvimento pessoal, às vezes a gente compra algumas ideias equivocadas, compra algumas verdades que não são funcionais e que vão acabar nos frustrando, seja quando nós buscamos mudanças pessoais, ou seja quando nós estamos ajudando alguém ou conduzindo alguém para uma mudança, né? Como terapeuta, como um coaching, como um mentor, enfim. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, um pouquinho sobre esses processos de mudança, o que leva as mudanças a acontecerem de fato, o que é necessário para que uma mudança comportamental seja criada e para que ela se consolide. A gente fala muito sobre isso dentro das formações de PNL, principalmente as formações mais longas, né? Porque aí a gente tem mais tempo para estruturar mais os conhecimentos e alinhar mais as informações, né? Nas formações mais curtas, como as formações de hipnose, por exemplo, às vezes são 2, 3 dias no máximo, o conteúdo é muito mais direcionado. E aí a gente traz esses conhecimentos, mas não consegue aprofundar muito. E é justamente por isso que eu decidi trazer esse tema hoje. Beleza? Vamos lá, então. A nossa gravação não vai ficar muito bonitinha hoje, porque eu esqueci minha câmera, e aí a câmera do notebook não é tão legal. Eu até tentei colocar o celular também para ficar uma imagem melhor e daqui a pouco a gravação ficar melhor, mas aí começou a entrar em conflito, começa a dar eco e tal, e como eu não me dou muito bem com essas tecnologias, eu optei por deixar uma imagem um pouquinho não tão legal, mas pelo menos vai ficar uma gravação ok e a gente vai conseguir conversar. Na verdade, o mais importante é o conteúdo e não a imagem, né? Então vamos lá, quando a gente fala sobre mudança pessoal, quando a gente fala sobre mudanças, seja na área terapêutica, ou seja quando eu estou buscando uma mudança pessoal, existem alguns pilares que precisam, que são necessários para que essas coisas aconteçam. Então, às vezes, a gente vai para um curso, ou a gente vê uma propaganda de um curso, né, que promete uma metodologia, uma abordagem, com terapia de uma sessão, de 2 sessões, e mudanças muito rápidas, mudanças instantâneas, e por aí vai. E aí a gente se pergunta, peraí, será que isso acontece mesmo? Será que isso funciona? Porque tem algumas outras abordagens, como a própria psicologia, né, que fala em processos terapêuticos muito mais longos, né? Um psicólogo, ele vai acompanhar um cliente por, às vezes, várias e várias sessões, por meses, talvez por anos, dependendo da necessidade do cliente, da abordagem. E aí a gente pensa assim, pô, será que essas promessas que aparecem na internet, que parecem quase mágicas em comparação com essas abordagens mais tradicionais, será que isso é só enganação? Será que isso funciona de verdade? Será que não funciona? Né? E aí se fala, né, em pseudociência e por aí vai. E a programação neurolinguística, assim como a hipnose, na verdade, ou com o auxílio da hipnose, ela é um processo que, quando a gente leva para a terapia, né, é um processo terapêutico ou um processo de mudança muito rápido, efetivo e muito rápido. Né? A gente fala, às vezes, de uma mudança em questão de segundos, em questão de minutos, às vezes em questão de dias ou de semanas, né? O processo de mudança. Mas nem sempre as mudanças acontecem. E aí a dúvida é, peraí, mas então, como que isso acontece? Quando acontece? Por que acontece? Para que acontece? E essa é a ideia do encontro de hoje, a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Aqui no Instituto, por exemplo, nós temos várias abordagens diferentes que nós trazemos, formações, né? A gente traz formações
De programação neurolinguística, a gente tem formações de hipnose clássica, hipnose ericksoniana, a gente tem formações de hipnose não verbal, com o Marcelo, né? Inclusive, também esse é um ponto interessante, porque também gera bastante dúvidas em relação à própria hipnose, né? A pessoa que vem para a hipnose, muitas vezes ela acha que a hipnose é uma coisa só, e aí ela não entende qual é a diferença entre hipnose não verbal, entre hipnose clássica e hipnose ericksoniana, o que é tudo isso, né? E cada uma dessas abordagens é uma forma diferente, uma abordagem diferente, né? E muito eficazes também. Mas, enfim, quando a gente fala de qualquer um, do ponto de vista de qualquer terapia, né? Isso que eu vou trazer aqui, não necessariamente seja só para essas abordagens. A gente pode falar aqui de qualquer outro tipo de terapia que vocês possam imaginar. E existem muitos tipos de terapia. As mais tradicionais são PNL, hipnose, constelação sistêmica, e por aí vai o reiki, e mais uma infinidade de abordagens que muitas a gente não faz nem ideia que existam. E muitas vezes a mudança acontece, né? Mas por que isso acontece? E como isso acontece? Será que algumas abordagens são melhores que as outras? Algumas abordagens são eficazes enquanto outras não são? E isso tem muito mais a ver, às vezes, com os nossos processos mentais e muito mais a ver com o processo como a nossa mente funciona no nível mecânico mesmo, né? No nível mecânico. E aí, do ponto de vista da neurociência, a neurociência hoje nos dá uma clareza, ela traz à luz o como isso acontece, essas mudanças acontecem, e o porquê isso acontece, né? Ou quando isso acontece também. Quando a gente fala na PNL, né? Que nós falamos em mapas, por exemplo, né? E basicamente a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim, como um mapa, como um modelo do mundo, né? Só que o nosso cérebro, a nossa mente, ele não é como um mapa de papel, aqueles antigos, onde vinha impresso um modelo de uma cidade, de um estado, enfim, de um país, mas era estático, não havia mudança naquilo. O nosso cérebro, ele funciona muito mais como hoje um GPS, né? Como o Google Maps, como o Waze, né? É um mapa dinâmico, é um mapa que ele é atualizado o tempo todo. Isso é um outro ponto muito importante que a neurociência nos trouxe, é que o nosso cérebro, ele é plástico, ele tem a capacidade de se desenvolver, de criar novas conexões, né, de criar novas estruturas ao longo de toda a vida, né? Antes se acreditava que ao longo da vida a gente ia perdendo neurônios, então ao longo da vida a gente ia perdendo a capacidade de aprendizagem. E hoje se tem a certeza de que não é assim. O nosso cérebro, ele continua produzindo neurônios ao longo de toda a vida. A gente tem a capacidade de aprender ao longo de toda a vida. E o nosso cérebro é basicamente assim, né? Ele é como se fosse um mapa, como um GPS, que a gente pode ir atualizando. E os processos de mudança, eles acontecem quando a gente faz essa atualização, quando a gente consegue atualizar o nosso mapa. E é assim, justamente assim, que as mudanças acontecem, né? As mudanças, elas não acontecem por acaso, elas não acontecem de uma única forma, tem uma estrutura. Aqui eu vou trazer o que eu gosto de falar em pilares, né? Que são 3 pilares que eu acredito que sejam essenciais para que as mudanças aconteçam, seja em de qualquer nível e em qualquer forma, tá? E aí um ponto chave, eu acho que é a gente entender mais ou menos como o nosso cérebro aprende. Quando a gente está falando de mudança, quando a gente está falando de mudança na área terapêutica, por exemplo, a gente está falando sobre mudança comportamental, não é isso que a gente quer? Quando a gente busca uma terapia, né, ou busca aplicar uma técnica para mudança, a gente está falando de mudança de comportamento, a gente está falando de deixar comportamentos depressivos, de deixar comportamentos ansiosos, de parar de fumar, né, um comportamento, fumar, ou compulsão alimentar também é um comportamento, ansiedade, e por aí vai. Tudo isso são comportamentos, procrastinação, tudo são comportamentos, e a gente quer mudar isso. Então, eu acho que é interessante a gente entender um pouquinho de como que funciona isso. Como que funcionam essas mudanças, né? Ou como nós aprendemos, porque o que acontece, de fato, é que nós não
mudamos, nós não apagamos um comportamento, algo que nós aprendemos, e substituímos por outra coisa. Isso que nós já aprendemos, isso continua aqui. Eu aprendo um novo comportamento, uma nova habilidade, né? Então, se eu estou depressivo, se eu estou ansioso, e eu digo estou porque é um comportamento, né? Eu não sou, porque não é a minha identidade. Se eu estou, né? Se eu tenho comportamentos depressivos e eu quero mudar isso, eu quero desenvolver novos comportamentos. Esses comportamentos aqui já existem. Quando a gente está falando desses comportamentos, num nível cerebral, num nível mecânico, a gente está falando sobre conexões neurais que acontecem, né? Para tudo que nós fazemos, precisam de que neurônios se conectem eletricamente. Então, essas conexões neurais que criam um caminho neural é o que produz qualquer tipo de comportamento que nós tenhamos. Quando eu quero substituir um comportamento nocivo, comportamento que está me levando para resultados ruins, e substituir por um comportamento positivo, né, a gente está falando de aprendizado, de aprender um novo comportamento. E nós aprendemos de duas formas. Nós aprendemos por velocidade e por repetição. Então, isso é muito interessante. Na verdade, nós, seres humanos, somos os únicos animais, ou quase que os únicos animais, que aprendemos por velocidade. Com uma única experiência, nós conseguimos aprender um novo comportamento. Mas a maior parte de tudo que nós aprendemos é por repetição. E aqui entra um ponto interessante quando a gente fala de processo terapêutico. Quando a gente acredita que em uma terapia de uma sessão, um processo de uma sessão só, vai gerar um comportamento efetivo e a longo prazo. Algumas vezes isso acontece, muitas vezes não acontece. Por quê? Porque quando a gente gera uma experiência única, que gera uma mudança, a gente está falando sobre emoção, que é um outro ingrediente que é extremamente necessário para que um novo aprendizado seja consolidado, né? Uma experiência, ela só é válida para criar um novo comportamento se ela tiver uma emoção agregada, uma emoção intensa. Então, nós precisamos de intensidade emocional para que a mudança aconteça, né? Então, esse também é um dos pilares. Eu posso experienciar algo uma única vez. A gente, por exemplo, na programação neurolinguística, a gente tem várias técnicas que nós aplicamos, né, como a própria ancoragem, por exemplo, processo onde em uma única experiência nós vamos gerar um novo comportamento. Nós vamos acessar recursos emocionais, né, recursos que sejam interessantes para que nós utilizemos no nosso dia a dia, né? Então é uma única experiência. Mas para que uma âncora seja efetiva, eu preciso de emoção. Então, qualquer experiência para que ela crie novas conexões neurais, ela precisa de emoção. É a emoção que influencia a nossa neurologia, né? A gente fala que para que uma mudança aconteça, precisa de que a nossa neurologia seja influenciada, que novos estímulos neurais sejam criados, novas conexões entre neurônios sejam estabelecidas, para que isso aconteça. E para isso acontecer, eu preciso de emoção, eu preciso gerar emoções intensas, sejam elas boas ou ruins. Assim a gente cria uma fobia, por exemplo, né? A gente passa por uma experiência aterrorizante, vamos dizer assim, que gera uma conexão intensa muito forte e cria um novo comportamento, um comportamento de ter medo de alguma coisa, seja de barata, aranha, formiga, cobra ou qualquer coisa assim. Um trauma, muitas vezes, também é gerado assim, com uma única experiência, mas com uma experiência emocional, ou emocionalmente forte, intensa. Se não tiver emoção, as nossas experiências não geram novos comportamentos. Aqui a gente está falando de um comportamento ruim. Quando a gente fala de um comportamento bom, de uma mudança boa, eu preciso gerar emoções fortes e intensas para o positivo, para que aí sim seja gerado um novo comportamento. Mas só isso também não basta. Não basta só eu gerar uma experiência e gerar uma experiência forte que influencie a minha neurologia, para que eu tenha uma mudança de comportamento. Eu preciso da repetição, que é o outro padrão, o padrão natural de aprendizado nosso, né? Nós aprendemos por repetição. Então, eu preciso repetir um comportamento diversas e diversas e diversas vezes para que uma mudança aconteça. E aqui entra um ponto-chave. Quando a gente está falando sobre terapia, para quem está entrando na área terapêutica agora, isso é muito importante da gente levar em conta. Muitas vezes, quando a gente vem para a área terapêutica, eu quero fazer um curso de hipnose, ou de PNL, ou hipnose não verbal, ou seja lá qualquer outra abordagem,
E o meu intento é, em uma sessão terapêutica, em 2 ou em 3, eu ajudar o meu cliente a gerar uma mudança comportamental profunda, e a partir dali ele se livre de uma amarra emocional ou comportamental, que ele carregou ao longo de vários anos, às vezes a vida inteira, e a partir dali ele mude os comportamentos. E a repetição vai ser extremamente importante nesse sentido. Então eu preciso gerar emoções fortes, intensas, a partir de uma técnica, enfim, seja o que for, mas eu preciso que utilizar o processo de repetição consciente, inclusive, o meu cliente ou eu mesmo, quando a mudança é em mim, eu preciso repetir esse novo comportamento diversas vezes para que a mudança aconteça. A gente vai aprofundando um pouquinho sobre tudo isso agora ao longo do nosso encontro, tá? A gente não vai prolongar muito também, nós vamos provavelmente até por volta das 21 horas, tá? Então, quando eu estou falando de mudança, né, e quando eu falo desses pilares, né, que eu mencionei antes, o primeiro ponto extremamente importante, é o foco da atenção. Aqui é muito importante, porque se eu não tiver um foco, se a minha atenção não estiver focada naquilo que eu quero, a mudança não acontece. Tem um pressuposto na PNL que diz que onde está o foco da nossa atenção, está o nosso resultado. Então, quando eu estou falando de um comportamento negativo que eu tenho e eu quero mudar, provavelmente esse comportamento é negativo, provavelmente isso me gera estresse, incômodo, dor, sofrimento, porque a minha atenção está muito focada nisso. Né? Quando a gente fala de foco de atenção, é mais ou menos como uma lupa. A ideia aqui é eu colocar uma lupa dentro desse processo. Quando eu falo, por exemplo, sobre depressão, então se eu estou passando por um processo depressivo, o que acontece? Eu começo a pensar em situações dolorosas do passado, e é como se eu colocasse uma lupa em cima disso. Eu fico focando toda a minha atenção, pensando sobre isso, muito do meu tempo. Toda a minha atenção está focada aqui, e eu desligo de todo o resto. É como se eu vivesse um transe específico focado nesse problema. Para que eu mude isso, eu preciso tirar essa lupa, tirar o foco da atenção disso que me causa problema e colocar o foco da minha atenção no que eu quero, na mudança que eu quero. Né? Então eu preciso, primeiro, obviamente, saber o que eu quero, de verdade, o que eu quero com essa mudança, onde eu quero chegar. Porque o que eu não quero mais, eu já sei, isso está muito claro na minha vida, né? Mas o que eu quero? Quando eu foco a minha atenção no que eu quero, quando eu crio isso, e quando eu coloco uma lupa em cima disso, esse é o primeiro passo, e um dos passos extremamente importantes para que a mudança aconteça. Eu preciso colocar uma lupa em cima da mudança que eu quero na minha vida. Não é só pensar sobre, é eu colocar toda a minha intenção, energia, eu utilizar todos os meus sentidos para criar essa nova realidade. Então vamos supor aqui que eu estou passando por um processo depressivo ou ansioso. Eu estou focando a minha atenção todo na dor, no sofrimento, naquelas lembranças ruins do passado, por exemplo. O que eu quero no lugar disso? Eu quero uma vida boa, feliz, ter prazer na vida. Como eu quero isso? Eu quero criar uma imagem clara disso. Eu quero saber como que vai ser quando eu alcançar esse objetivo. Isso serve para qualquer objetivo, tá? Eu quero mais dinheiro, eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero deixar de ser ansioso, procrastinador, qualquer coisa que seja. O que eu quero no lugar disso? E aí eu quero criar essa experiência, eu quero criar, é como se eu pudesse sonhar um sonho consciente, eu vou criar, eu vou ver, ouvir e sentir o que vai ser isso, como que vai ser. Então eu vou colocar o foco da minha atenção e toda a minha energia e intenção nessa nova experiência. Esse é o foco, esse é o primeiro pilar. E talvez até o mais importante. Porque quando eu coloco o foco da minha atenção, eu mostro para o meu cérebro, olha, é isso que eu quero, é exatamente isso aqui que eu quero. Não é mais aquilo lá, é isso aqui. Quando eu coloco a minha atenção toda nisso, quando eu mostro para o meu cérebro que é exatamente isso que eu quero, aqui o processo já começa a acontecer. Porque aqui eu já começo a criar novas conexões, eu começo a estimular o meu cérebro para buscar isso. Eu crio intenção e emoção nisso.
Eu, como terapeuta, eu vou ajudar o meu cliente a criar essa mesma experiência. Se ele não tiver essa referência, ele não vai mudar. Por isso que eu digo que talvez esse seja o pilar mais importante. É eu mostrar para mim, ou ajudar o meu cliente a entender o que especificamente ele quer. Beleza? Dentro da programação neurolinguística, quando a gente fala desse ponto de vista, a gente vai falar sobre submodalidades, a gente vai falar sobre ponte ao futuro, a gente vai falar sobre ensaio mental, né, que é eu ensaiar mentalmente o que vai acontecer. A gente vai estar falando sobre âncoras para gerar emoções fortes atreladas a essa experiência, porque eu quero mostrar para o meu sistema límbico, para o meu cérebro emocional, que isso aqui é o que eu quero, e isso vai ser muito bom, porque gera emoções boas. Então esse é o primeiro passo, né? Quando a gente foca a atenção, coloca a intenção em cima disso e cria essa experiência, a gente já está mostrando para o nosso cérebro, é isso que eu quero. É como aquela coisa do o segredo, ou a cocriação, que está muito popular hoje em dia, é mais ou menos isso. Eu vou cocriar algo, eu vou fazer o meu cérebro trabalhar ao meu favor quando eu mostro para ele o que especificamente eu quero, com muita clareza. Esse é um ponto importante. O segundo pilar, que é o que eu já falei, é a emoção, né? Aqui na verdade, é emoção e relevância. O meu cérebro ele só vai trabalhar para produzir algo se aquilo for importante, se tiver relevância. Se for algo que não é importante, ou que eu mostro para o meu cérebro que não é importante, ele não vai trabalhar, ele não vai focar em buscar isso. Então eu preciso gerar emoção, né? E é isso que a gente faz dentro de um processo terapêutico, quando a gente está falando sobre uma sessão de hipnose, uma sessão seja hipnose clínica, hipnose não verbal, hipnose ericksoniana, seja dentro da constelação sistêmica, seja dentro de um processo da própria hipnose não verbal, né? Quando a gente passa por aqueles processos intensos, seja dentro da programação neurolinguística, que aqui eu consigo fazer de uma forma muito mais intencional e estruturada, é claro. Mas independente da abordagem que eu utilize, eu preciso gerar emoção. Eu preciso criar emoção nessa experiência, no processo de mudança. Porque é essa emoção que faz com que os neuroquímicos sejam liberados no nosso cérebro e novas conexões neurais sejam estabelecidas. Lembra que eu falei no início? Eu tenho um comportamento, eu tenho conexões neurais aqui, eu tenho um caminho neural que é feito aqui. Eu não consigo apagar isso aqui. Eu consigo criar um novo caminho para um novo comportamento. Só que esse comportamento, muitas vezes, ele tem emoções intensas atreladas e tem anos e anos de repetição. O meu cérebro, ele já padronizou esse comportamento aqui. Seja depressão, ansiedade, procrastinação, fumar, beber, qualquer outro comportamento que eu queira mudar. Isso já está muito consolidado na minha mente. Neurologicamente, tá? Essas conexões neurais estão estabelecidas e fortes. Os caminhos neurais estão fortes. É como se eu tivesse aqui uma autoestrada pavimentada. É como se eu tivesse uma autoestrada com 3, 4 vias, então os carros fluem naturalmente ali com facilidade. Quando eu crio uma nova experiência, um novo comportamento que eu quero substituir por esse aqui, eu preciso gerar emoção para que essas conexões neurais sejam fortes o suficiente para que eu me motive a agora decidir não mais fazer esse caminho e fazer esse. Então a emoção, ela está extremamente atrelada a isso. Eu preciso gerar emoções fortes. Dentro da programação neurolinguística, como eu falei, a gente vai utilizar, por exemplo, um processo de âncoras, a gente vai utilizar uma emotização, a gente vai criar uma emotização, uma visualização com uma emotização, ou para um especialista em PNL, ele vai utilizar de todas as ferramentas, ele vai fazer tudo isso enquanto ele ancora e cria toda uma estrutura muito mais profunda. Então esse é o segundo passo, emoção, e mais do que isso, que eu falei, relevância, né? E a relevância é importante aqui, que aqui eu não estou falando mais, quando eu falo de emoção, eu estou falando com o cérebro emocional, com o cérebro límbico. Quando eu estou falando de relevância, eu estou falando com córtex pré-frontal. Eu, ou a pessoa a quem eu estou ajudando, ela precisa ter consciência dessa mudança. Ela precisa que essa mudança seja relevante. Ela precisa entender isso.
Então, uma terapia onde eu não utilizo de comunicação, de palavras, ela é extremamente limitada nesse sentido, porque eu não consigo conduzir com clareza esse processo. Então, eu preciso estabelecer uma relevância, precisa conscientemente a pessoa entender que isso é importante para ela. E os motivos pelos quais isso é importante, né? Os motivos, quando a gente fala de motivos, é os paraquês. Para que essa mudança é importante? E por que essa mudança é importante? Quando eu falo de porquê, eu estou falando aqui de crenças, de justificativas, mas é extremamente importante também. A pessoa precisa ter justificativas para essa mudança. Eu quero emagrecer porque, ao emagrecer, e não importa a justificativa que ela der, o importe é que isso seja relevante para ela. Eu quero emagrecer para... Aí é um motivo. Aí ela vai me dizer, para ter mais saúde, para ter mais autoestima, para me sentir pertencente, e por aí vai. Isso são os motivos que levam ela a essa mudança. Isso ela está mostrando para o cérebro, para o pré-frontal, para o racional. Essa mudança é importante, por isso, para aquilo. E quando eu falo em emoção, gerar emoção, eu estou falando de cérebro límbico. Eu estou mostrando para o meu cérebro límbico que, olha, vamos pegar essa experiência que vai acontecer no futuro, vamos conectar essas emoções, porque é isso que vai acontecer lá no futuro e vai ser muito bom. Então eu preciso estruturar dessa forma. E o terceiro passo, que eu já falei aqui, é a repetição e a prática. Aqui é tão importante quanto todo o resto. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes eu alcanço uma mudança em uma única experiência. Normalmente, experiências traumáticas, infelizmente. Nós aprendemos em uma única experiência, mas normalmente os nossos aprendizados são com experiências traumáticas. Por quê? Porque as experiências traumáticas, normalmente, elas têm uma carga emocional muito grande. Uma experiência, algo que acontece que eu não esperava, que tem uma carga emocional muito grande, gera uma conexão muito forte, né? E tem um processo neural que acontece aqui por trás. Então, eu passo por um acidente de carro, eu passo por um assalto, eu passo por uma experiência de quase morte. Essa experiência é tão intensa que gera um novo comportamento, mas no sentido de preservação do cérebro. Como o nosso cérebro está trabalhando o tempo todo para nos preservar, para nos manter vivos, ele passa a entender que isso é importante. Ele mostra para a nossa amígdala, olha, isso é importante, cuida disso, porque senão a gente vai morrer. E aí a gente gera um novo comportamento, nesse caso, traumático, né? Então, comportamentos bons, em geral, eu vou ter uma experiência boa, nesse sentido, ou nesse ponto de gerar uma nova conexão muito forte, são poucas. É mais desafiador de eu gerar experiências positivas nesse nível, né? Eu vou gerar experiências nesse nível. Pode ser, por exemplo, saltar de paraquedas. Eu tenho medo de altura, eu acredito que eu seja uma pessoa que tem medo de várias coisas e tal, e aí eu vou lá e salto de paraquedas. A experiência é tão intensa que talvez o meu cérebro passe a entender agora, peraí, se eu conseguir saltar de paraquedas, eu consigo várias outras coisas. E aí mudanças capacitantes aconteçam aqui. Mas são experiências mais limitadas, né? São poucas experiências assim. Quando eu estou falando de mudanças deliberadas, eu vou construir isso deliberadamente, seja eu, com as técnicas utilizando em mim mesmo, ou seja, num processo terapêutico com o cliente. Mas eu preciso criar uma conexão, eu preciso botar o foco da pessoa nesse novo comportamento, eu preciso gerar emoção e conectar a emoção nesse novo comportamento, e eu preciso criar relevância, o porquê e o para que isso vai ser importante de alcançar. E aqui, se o meu processo terapêutico foi legal, gerou emoções, talvez aqui eu já criei novas conexões. Mas, provavelmente, essas conexões ainda não são fortes o suficientes para que eu deixe um comportamento antigo e passe a agir de uma nova forma. E aí entra a repetição. Nós aprendemos tudo que nós sabemos na vida, quase tudo foi por repetição. A gente aprendeu a andar repetindo infinitas vezes, a gente aprendeu a falar, a escrever, a gente aprendeu a dirigir, para quem dirige,
a gente aprendeu uma nova língua, a gente aprendeu um monte de coisa com repetição. Só assim a gente aprende. Porque o que acontece aqui? Quando a gente fala num nível neurológico, é mais ou menos assim. Eu tenho um comportamento negativo aqui, que eu já repito ele por anos e anos, às vezes 20, 30, 40 anos. E eu quero criar um novo comportamento para substituir esse velho. O que acontece? Aqui, nesse comportamento antigo, eu tenho um caminho neural que está muito forte. É como se tivesse uma autoestrada pavimentada, asfaltada, tem várias vias ali e o fluxo corre perfeitamente bem. Não é? Eu posso andar ali a 150 km por hora. E aqui eu criei uma nova conexão. Só que essa nova conexão é um caminho bem fininho, como se eu tivesse no meio do mato e tivesse feito um caminho pelo meio do mato. Ficou uma marquinha ali. Quer dizer que o meu cérebro, quando ele for optar por um ou dois, a tendência é que ele opte por aqui. Por isso a repetição é importante. Porque a repetição vai fazer com que eu repita tantas vezes esse novo comportamento que esse caminhozinho que foi bem fininho num primeiro momento, ele vai aumentando. E daqui a pouco eu tenho uma trilha pelo meio de uma selva. Eu tenho uma trilha. Daqui a pouco eu vou repetindo mais vezes e é como se eu fosse abrindo esse caminho até que ele se torne uma estrada. Em algum momento essa estrada vai estar tão grande, tão consolidada, né, que vai virar também uma autoestrada asfaltada. A gente chama isso de mielinização cerebral, é mais ou menos assim. As nossas conexões neurais, os nossos comportamentos são assim. Um neurônio é acionado e ele vai conectando a outros neurônios e formam um caminho neural. Eles não conectam diretamente, eles se conectam por isso através de espaços, né? Nos espaços entre neurônios, são liberados, né, os neurotransmissores, que a gente chama, que fazem essa conexão, a transmissão entre um neurônio e outro. Quando a gente repete um comportamento diversas vezes, é como se essas conexões neurais criassem uma capa. É como aquela capa de plástico que vem no fio elétrico, que não deixa com que a energia se dissipe e se perca. E aí, quando acontece a mielinização, essa conexão ela é muito mais rápida, muito mais forte e muito mais efetiva. Só que isso só acontece com repetição. Eu repito um padrão por infinitas vezes e em algum momento isso pode acontecer. É justamente por isso que quando eu estou desenvolvendo um novo hábito, um novo comportamento, então, exemplo, eu não costumo acordar cedo. Não é? Mas eu passo agora, porque eu decido, eu quero passar a acordar às 5 horas da manhã. Alguns dias eu vou conseguir, vai ser mais tranquilo, outros dias vão ser extremamente desafiadores. Alguns dias eu não vou conseguir, talvez eu desista. Por quê? Porque o meu padrão normal é acordar tarde. Para mim é mais fácil acordar tarde, não tem esforço nisso. É muito mais fácil. Eu estou criando um novo comportamento, eu começo a repetir. Eu acordo um dia às 5 horas, o outro dia eu acordo bem, no outro dia eu acordo e sofro para acordar, no outro dia eu não acordo e durmo até mais tarde, aí no outro dia eu volto de novo, eu insisto. Eu vou repetindo. Em algum momento, acordar às 5 horas da manhã se torna totalmente natural para mim. Se eu passar repetindo isso por um longo tempo, em algum momento, provavelmente esse hábito foi consolidado como um comportamento mesmo e já faz parte da minha personalidade. Aí eu não preciso de nenhum esforço. O esforço vai ser eu não fazer isso. Sabe como é que é? Quem aqui já mudou de comportamento, já fez uma mudança assim, e no primeiro momento era bastante desafiador, e depois se tornou algo tão habitual que a gente sente falta. Um exemplo comum disso é malhar, academia. Para quem não costuma praticar exercícios físicos, não costuma ir para academia, malhar, num primeiro momento é bem desafiador, né? A gente acaba desistindo, a gente acaba não indo muitas vezes, a gente encontra um monte de desculpas, mas se a gente insistir por um longo tempo, a repetição, chega um momento em que, se a gente não fizer aquilo, parece que está faltando algo no nosso dia. Parece que tem uma coisa que não se encaixa, porque aquilo já faz parte dos nossos hábitos. Isso já é um hábito para nós. Mas isso só acontece com a repetição. Então, esses são os 3 pilares mais importantes dentro do processo de mudança. Se não tiver esses pilares, é como se fosse um banco, uma banqueta, né? Se eu não tiver esses 3 pilares,
provavelmente a mudança não acontece, né? São 3 pernas que sustentam a mudança. Se eu não conseguir estabelecer esses 3 pés, esses 3 pilares, provavelmente a mudança não vai ter estrutura e ela não aconteça. Beleza? Pessoas, eu falei aqui por quase 1 hora. Tá ficando claro para vocês isso? Estão conseguindo entender? Tá ficando muito confuso? Porque eu tô falando aqui, daqui a pouco eu acho que... Porque eu tô dentro da minha cabeça, né? Dentro da minha cabeça é muito fácil de eu entender, porque tá aqui dentro. Agora, às vezes eu pressuponho que vocês estão entendendo e de repente eu tô falando grego aqui. Ou tô falando bobagem, quem sabe? Quem sabe tem um neurocientista especialista aí e pode me desmentir aqui ou me confirmar isso que eu estou falando, beleza? Eu tô amando, viu? Oi? Eu tô adorando. Ah, que bom, fico feliz. Alguém tem alguma dúvida, alguém quer aproveitar esse espaço para esclarecer alguma dúvida, alguma curiosidade sobre isso que a gente está falando ou sobre qualquer outro tema? Pode ficar à vontade, tá? Pode ficar bem à vontade. Alguns de vocês eu já conheço, alguns eu não conheço, alguns estão com a tela fechada, eu não sei quem é. Boa noite. Boa noite, Vanessa. Oi, eu tenho uma pergunta. Só que eu consegui entrar agora há pouco, porque eu estava em atendimento. Claro. Nem você falando, né, do condicionamento, da repetição. Eu estou com um cliente já faz alguns meses de depressão. E o medo dele é muito intenso, né? Então tem um histórico desde a infância que tudo foi remetido a ele como se fosse perigoso viver. Né? E ele tem, desde os 17 anos, que ele toma remédio. Ele está com 53 hoje. E nos 17 anos ele começou a tomar remédio porque teve um desmaio. Aí depois foi considerado uma convulsão e ele começou a tomar remédio por convulsão. E dentro disso ele fez um exame que deu calcificação frontal medial. Né? E ele falou isso para mim há pouco tempo. Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho. Isso causa alteração de humor. Né? Aí eu perguntei, mas nunca mais você foi, né, no neurologista, que nem ele acompanha com o psiquiatra desde os 21 anos, onde foi a primeira crise de pânico dele. E ele falou que não, que ele comenta com os psiquiatras, mas nunca pediram novos exames. Né? Até nós estávamos fazendo o tratamento, aí depois ele estava super bem, aí o que ele fez? Ele parou de vez com os remédios antidepressivos. Né? Ou seja, faz um mês que ele está sem tomar, a gente tem encontro semanal, só que ele ficou meio em pânico, porque na última consulta o psiquiatra falou que ele tinha transtorno bipolar. Ele pesquisou, ele falou que não tinha, então isso trouxe mais ansiedade para ele ainda. Né? Que nem a minha pergunta, vai. Eu sou terapeuta TRG, aí eu fiz o primeiro curso o mês passado de hipnose clínica. Eu usei com ele também, ele conseguiu seguir o processo, ficou uns dias bom. Né? Referente à hipnose clínica, a gente tem que sempre repetir o mesmo processo? Até, que nem você falou, até encontrar um caminho, né? Ele trazer as marcas emocionais que foram traumáticas e a gente incluir novos caminhos, né, de esperança. E, assim, eu fico assim meio sem saber com ele, que ele está oscilando muito o humor e ele está resistente a voltar a tomar o remédio. Né? Até ele tem o Rivotril, ele falou, eu tomo uma gotinha de Rivotril de vez em quando. Eu falei, nossa, mas o que você faz com o seu corpo, né? Aí tem a abstinência, que já está no fator de abstinência, e a gente acabou zerando todo o protocolo, fazendo novamente, porque, assim, eu considerei como se, ele estivesse meio limpo da droga, né? Então, ou seja, a mente dele está mais limpa para as emoções. Aí eu talvez traria mais os traumas à tona. Mas eu fiquei meio sem saber. Hoje ele falou que vai agendar com o psiquiatra, que vai voltar a tomar. Mas eu falei assim, olha, para a gente voltar a um atendimento mais coerente, precisa saber desse diagnóstico do exame. Legal. Excelentes perguntas, na verdade, né? Isso que tu traz aí, dava para a gente fazer um debate aqui, falar 2 horas seguidas, pelo menos, sobre tudo isso, né? O que acontece aqui, ó? Quando a gente só do ponto de vista do que eu trouxe hoje, tá? E aqui eu acho que vai ser bem interessante.
Quando a gente está falando do processo de mudança, então a pessoa, ela vem com o diagnóstico, tenho depressão, ok? Tenho depressão, sou uma pessoa depressiva, tenho depressão desde os 21 anos, fui diagnosticado com depressão. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado também com esses diagnósticos médicos, tá? Depois eu posso citar um exemplo de um estudo que foi feito nos Estados Unidos que chama bastante atenção sobre isso. Mas vamos lá. Ele toma medicamentos há muito tempo. Esses medicamentos, eles influenciam no cérebro, inevitavelmente. Influenciam no cérebro, enfim, faz muitos anos que ele toma. Então, esse é um desafio a mais. Quando ele para por conta própria de tomar um medicamento, isso é perigoso. Porque se ele não foi o médico que tirou o medicamento, é arriscado. Eu, como terapeuta, obviamente, eu entendi que não foi tu que tirou o medicamento dele, eu não tiraria e não sugestionaria em momento algum que um cliente não tome o medicamento se ele já toma. Eu sugeriria, sim, que ele faça exames, eu acho que esse é o caminho, eu acho que o caminho de sugerir que ele faça exames neurológicos é importante. Porque o que acontece? Quando eu tenho um diagnóstico, e principalmente de um médico, que é uma autoridade, é como se fosse uma âncora, é uma predição. O médico diz, tu tem isso? Opa, então eu tenho isso. E eu passo a acreditar nisso. Isso tem a ver com crenças. Quando eu acredito nisso, eu passo a agir dessa forma. Entende? Então isso é muito importante. Agora, dentro do processo de mudança, na depressão vai ser exatamente da mesma forma que qualquer outra abordagem, e vai se encaixar exatamente isso que a gente vem falando ao longo de todo esse encontro aqui. Eu preciso de algumas coisas. Primeiro, o foco da atenção. O que acontece? A pessoa depressiva, ela já está treinada a focar a atenção dela em tudo que tem de ruim. E ela vai encontrar coisas ruins o tempo todo. Quanto mais treinada ela tiver, mais desgraça ela vai achar na vida. Imagina, é como um atleta que joga há 30 anos e eu estou desenvolvendo depressão agora. Eu sou um amador. Eu ainda não consigo fazer bem feito como ele. Ele é um especialista em depressão. Não é assim? Então a gente parte do princípio também que a pessoa funciona perfeitamente bem. Eu ensino isso para o meu cliente. Olha, tu funciona perfeitamente bem. Não tem um problema. Tu está funcionando perfeitamente bem. A tua estratégia para criar depressão está fantástica. Tu está produzindo isso há anos. Para que tu produza isso, tu foca a tua atenção em uma coisa. O que eu quero? Eu quero estabelecer um outro foco para a atenção dele. E aqui, em qualquer processo de mudança, esse é o passo inicial. O que eu quero no lugar disso que eu vivo hoje. Porque se eu não tiver um caminho para seguir, como que eu mudo? Então, no lugar da depressão, o que eu quero viver? Como eu quero viver? Eu não preciso de um nome para isso, eu preciso saber o que vai ser. Então, eu vou construir isso com ele. O que eu vou ver, ouvir e sentir quando isso tiver acontecido, quando eu alcançar essa mudança. E eu vou focar toda a minha atenção aqui, nisso aqui, nessa nova realidade. Mais do que isso, se eu sei que o foco da minha atenção é um pilar essencial, então eu vou ensinar o meu cliente a, cada vez que isso é tarefa que ele vai utilizar e vai servir como repetição também, eu vou ensinar ele, cada vez que tu te pegar pensando em coisas ruins, força o teu pensamento para coisas boas. Qualquer coisa boa. Seja uma lembrança boa, por menor que seja uma expectativa sobre o futuro, sobre qualquer coisa boa que seja. E se ele disser assim, eu não consigo, eu não vejo nada. Imagina, finge, faz de conta. O faz de conta é uma ferramenta extremamente poderosa na terapia. Faz de conta que fosse possível. E aí eu vou ensinar ele a começar a doutrinar o cérebro dele para focar a atenção dele agora em outra coisa, não mais na dor. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar... E em quanto tempo começa a ter um resultado? Vai, que nem ele não fazia atividade física, começou a fazer, ótimo. Aí eu falei, aumenta a intensidade um pouco. Isso ele já está fazendo. Ele caminha, aí depois ele vai, faz um pouco de abdominal, flexão, né? E outras coisas. Aí eu estou tentando exatamente isso, incluir novos hábitos. Né? Ele é super religioso. Você faz oração todos os dias? Ele, tem dia que sim, não. Então, todos os dias, põe relógio para despertar. Todos os dias, tal horário, você faz oração. Aí tem dia que ele fala que é muito difícil.
A pessoa que é religiosa, aqui eu tenho uma chave importante, porque eu posso utilizar da espiritualidade. Quando a gente fala do ponto de vista de níveis neurológicos, na programação neurolinguística, a gente fala que os nossos comportamentos eles se estruturam em vários níveis, né? De uma forma muito sistêmica. Um dos níveis, e o mais alto, é o espiritual. Quando eu crio uma conexão espiritual, as mudanças acontecem num nível muito mais profundo, porque elas vão impactar as minhas crenças, valores, os meus comportamentos, capacidades e por aí vai. Então, talvez dentro do processo terapêutico, se é possível, eu utilizaria essa conexão espiritual. A mudança ela vai acontecer, ela já começa a acontecer imediatamente. Tu percebe que, pelo que tu me relata, já está acontecendo as mudanças. Talvez ele não perceba conscientemente. E aí eu ajudo ele a perceber essas pequenas mudanças como grandes mudanças. Mas dentro do processo terapêutico, se tu vai utilizar hipnose ou qualquer outra abordagem, eu preciso, dentro do processo, gerar uma conexão emocional forte. Então, gerar experiências de conexão forte, emocionalmente, ligadas à mudança, à libertação daquilo que ele está vivendo. Então, eu vou focar muito mais na mudança, no que ele vai alcançar. Nesse caso, eu sugeriria, inclusive, incluir essa questão espiritual nesse processo de mudança e fazer com que ele experiencie de uma forma intensa essa mudança. Todo o processo. Aqui eu estou criando essa nova conexão. Aí vem o terceiro passo, que é a repetição. Qual é a repetição? Dentro de um processo terapêutico, eu vou ensinar alguns rituais, eu vou passar algumas tarefas. Isso é extremamente importante na terapia. A gente acha, às vezes, que é só ir lá na semana, faz a terapia e vai para casa e continua vivendo do mesmo jeito. Não vai acontecer mudança. Para uma pessoa depressiva, então, não vai acontecer. Isso que tu me diz que já está fazendo é extremamente importante. São criar rituais, criar regras, criar algumas tarefas para que essa pessoa repita todos os dias. Todos os dias. Eu vou mudar os hábitos dessa pessoa. Eu vou ir mexendo na estrutura que ela tem dessa percepção da realidade dela, eu vou mexendo até o ponto que ela não encontre mais isso aqui. Em todos os sentidos. Como te fala, fazer exercícios físicos, chegar em casa, abrir as janelas, fazer um passeio, tomar sol é extremamente importante. Fazer esses exames é importante, porque talvez daqui a pouco um exame neurológico mostre para ele, a autoridade que é o médico, e diga, olha, isso está acontecendo aqui. Aí ele entende que talvez não seja físico, não seja algo imutável, seja só emocional e comportamental. Quando a pessoa entende que é comportamental, aí é mais fácil de mudar. Isso. É isso que nós falamos hoje, porque já é uma luz no caminho, né? Ele tem certeza que nem essa parte do exame dele, ele fica só se. E esse se, para quem já é, né, negativo, é um absurdo, é um transtorno, é um motivo a mais para ele se desmotivar a tratamentos. Aí ele acha que não vai dar mais, é medo de morrer, medo de envelhecer, e ele fica mentalizando isso. Eu tô, depois do curso que a gente fez o mês passado, da clínica, eu estou usando bastante isso com ele, esse condicionamento, né? E hoje mesmo eu falei, ele está super falante já, coisa que ele não era. Hoje a gente potencializou o que melhorou. Ele falou, nossa, é verdade, eu não tinha prestado atenção nisso. E o processo é lento mesmo, porque como até eu falo para ele, né, poxa, foram 30 anos você tomando remédio, você escondendo emoções, sentimentos, e agora vai em 2, 3 meses, né, ainda mais ter parado abruptamente com o remédio, nossa, aí eu falei assim, olha, aí piorou tudo. É claro que aqui eu vou condicionar, é bem interessante também a gente entender o efeito placebo. O efeito placebo, ele também é extremamente importante aqui, eu levar em consideração. O que acontece? Nesse ponto aqui, né, o efeito placebo seria aquilo que eu construo na percepção do cliente. Então, quando eu falo para vocês, a gente está falando desde o início, que às vezes um processo de uma sessão só não vai fazer com que a pessoa mude o comportamento de uma vida inteira, e que precisa de um processo, e às vezes esse processo é longo, para o meu cliente, eu vou deixar claro para ele que muitas vezes a mudança não acontece de forma tão rápida, mas que é possível sim.
Eu vou criar aqui um efeito placebo no sentido positivo, criando a certeza de que vai ter a mudança e que é possível fazer a mudança muito rápida, mas que depende dele fazer essa mudança. Porque se eu digo para ele, olha, a mudança vai ser lenta, tu já está vivendo há 30 anos assim, vai demandar um tempo longo, aqui ele pode passar a acreditar que ele vai demorar muito tempo para mudar. E eu não quero isso. Eu quero fazer com que ele acredite que a mudança vai ser rápida. Vai ser rápida. Eu vou dizer para ele, olha, eu tô aqui, a gente vai fazer essa mudança, e no que depender de mim, a mudança vai ser muito rápida. Mas é claro que não depende de mim, depende de ti. É só tu que vai fazer essa mudança. Eu só tô aqui para te auxiliar, eu tô aqui para te conduzir nesse processo. Mas se tu quiser mudar, a mudança pode ser muito rápida. Aí o que acontece aqui? Aqui tem um ponto importante a se levar em conta, no teu caso, que é mais uma dica, que é o que a gente chama de princípio da familiaridade. Isso é um termo que foi trazido para a programação neurolinguística pela Virginia Satir. Princípio da familiaridade. Ele funciona mais ou menos assim. Nós não mudamos, não é porque nós não queremos a mudança, é porque aquilo que a gente vive hoje já é familiar. Então, a pessoa que tem depressão, a depressão é familiar para ela. Ela vive isso há 30 anos. Ela vive isso há muito tempo. Isso é familiar. Quando ela pensa em mudar, qualquer outra coisa que venha no lugar não é familiar, porque ela nunca viveu isso. Isso aqui está muito claro na mente dela. Então, o que acontece aqui? A pessoa não muda. Então, a pessoa vive com depressão e ela vai morrer com depressão. A pessoa tem sobrepeso e ela vai comer até morrer, porque ela não consegue deixar de comer. Ela sabe que vai morrer, mas ela não deixa, porque o comer é familiar para ela. A pessoa fuma, ela bebe, ela usa qualquer outro tipo de drogas e ela continua usando até morrer. Por quê? Porque isso é familiar. Então, eu preciso construir familiaridade aqui, nessa mudança. Eu preciso construir uma experiência muito boa, muito positiva na mente dessa pessoa e muito clara. Ela precisa saber quais os passos ela vai tomar para chegar aqui. Eu gosto de usar uma metáfora que é mais ou menos assim, né? A gente está lá num curso presencial e eu pergunto para as pessoas, olha só, imagina que tem uma porta aqui e eu abro essa porta e está tudo escuro, não dá para ver nada lá do outro lado da porta. Eu convido todos vocês para ir correndo e se jogar lá para dentro da outra sala, naquela porta. Quem é que vai? Ninguém vai, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Não é assim? E aqui a gente já sabe. Ah, pode estar um pouco quente, pode estar um pouco frio, pode estar um pouco, né, sem estímulos, mas aqui eu sei o que está acontecendo, eu estou seguro aqui, é familiar. Ali do outro lado da porta eu não sei o que vai acontecer. E as mudanças acontecem assim. Isso aqui é familiar. A pessoa vive um relacionamento abusivo. É ruim, mas é familiar. Se ela deixar esse relacionamento, ela não sabe o que vai acontecer na vida dela. Por quê? Porque ela não planejou. Não tem planejamento. Então eu preciso planejar. Quando eu planejo, quando eu estruturo isso aqui, a pessoa sabe o passo a passo que ela vai tomar para chegar aqui, aí fica claro. Aí ela pode se motivar para mudar. Só que tem que deixar claro para a pessoa que é ela que vai fazer isso. Não tem mágica aqui. Ela tem que decidir. E para um depressivo é desafiador. Ele decidir sair disso aqui e fazer o esforço consciente de mudar, ir para a academia, fazer um exercício, fazer uma caminhada, tomar um banho, às vezes, é um terror. Mudar uma roupa, botar uma roupa bonita, fazer uma maquiagem, sair, conversar com pessoas, ser gentil com alguém, isso é extremamente desafiador às vezes. Mas ele precisa ter consciência de que esses passos são importantes para que ele chegue aqui. E isso aqui tem que estar muito claro na mente dele. Se tu conseguir construir isso aqui na mente dele e criar essa motivação, aí o processo acontece. Tá ótimo. Obrigada. Eu agradeço pela pergunta. Pessoas, são 20 horas e 5 minutos. Nós vamos encerrar por agora. Se alguém tem mais alguma pergunta, faz agora, ou alguma colocação, senão a gente vai encerrar. E aí voltamos na próxima quinta-feira, às 20 horas. Beleza? Vitor, só teu Instagram, por favor, pode repetir para mim? O Vitor.Silveira. Quem quiser me seguir lá, segue lá. Quem quiser tirar uma fotinho, fazer um history e marcar a gente lá, por favor. Sempre muito bem-vindo, tá?
canal do YouTube onde estão as gravações é Vitor Silveira PNL. Lá tem várias das nossas gravações aqui do grupo de estudos. Tem vários outros vídeos que eu vou criando sempre que dá tempo. Não tenho muito tempo ultimamente, mas sempre que é possível eu crio algum conteúdo lá. E as nossas gravações, é claro, do grupo de estudos ficam na nossa plataforma. Beleza? Esse grupo de estudos, para quem está chegando aqui, ele já existe há mais de 7, 8 anos. Ele começou lá em Porto Alegre, presencialmente, por volta de 2017, eu comecei esse grupo de estudos, e até 2020 ele foi presencial. Depois de 2020, com a pandemia, a gente veio para o online e não saímos mais do online. Mas desde 2020, tem talvez centenas de gravações lá na plataforma. Para quem não tem acesso ainda à plataforma, por enquanto ainda é gratuita, tem muito conteúdo legal lá. Nós vamos mandar, ou hoje ou amanhã, enfim, um link para que vocês façam o cadastro e acessem. Aí lá dentro da plataforma é a Nutror, da Eduz. Lá dentro tem várias, tem todas as nossas gravações, ou quase todas, pelo menos. Eu sei que tem algumas que ainda não foram para o ar, mas tem muita coisa lá, tá? Pessoas, são 21h07. A gente encerra por aqui. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês, fico muito feliz. Para mim é sempre muito importante e sempre um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho, trocar experiências, aprender um pouquinho com vocês também. Enfim, eu acho que isso é sempre muito importante. Espero reencontrá-los no próximo encontro do nosso grupo de estudos ou nas nossas formações presenciais. A gente tem formações no Brasil inteiro. Espero que vocês estejam com a gente em algumas delas. O contato presencial para nós é tão importante quanto o online, por isso nós ainda mantemos as nossas formações presenciais, e não só no online, como muitas escolas hoje fazem. Beleza? Pessoas, uma excelente noite de quinta-feira para vocês, um excelente final de semana. Espero que o final de semana de vocês seja tão incrível quanto vai ser o nosso. Aqui em São Paulo, a gente tem formação em hipnose não verbal, para nós vai ser fantástico. Espero que o de vocês seja tão fantástico quanto o nosso. Foi um prazer. Tchau, tchau e até a próxima.